Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Eu estou acompanhando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu peço que você repita comigo este versículo. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres comigo, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todo mundo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Nós estávamos visitando em 1991 a missão Quacis-Abantu na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários da missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, essa pergunta tem que ser feita a ele. Eu achei fantástica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantaram e disseram assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Paulo escreveu este texto sobre alegria, preso, algemado, acusado pelos seus irmãos. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Alegria é um mandamento divino. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha?
De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando, ou até de vez em sempre, a grana fica curta lá também? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, ela é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão não é apenas a ausência de coisas ruins e nem apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão tem nome, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque a felicidade tem nome, é Jesus. Então Paulo está dizendo que a alegria do cristão, primeiro, é imperativa, segundo, ela é ultra circunstancial, e terceiro, ela é cristocêntrica. Bom, mas não precisa ser nenhum psicólogo ou entendedor da alma humana para descobrir que há muitos crentes salvos pela graça que não estão desfrutando desta alegria. Há um semblante pesado, há uma aura de tristeza. Basta você conversar com as pessoas, olhar para o semblante delas, para descobrir isso. Há muitos crentes que não estão vivendo aquilo que Pedro diz, uma alegria indizível e cheia de glória. A pergunta é o que está acontecendo? Quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está espoliando esse tesouro celestial que deveria banhar-nos e aspergir-nos? Parece-nos que esta carta, a carta da alegria, foi escrita para nos mostrar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, por favor, peço que você me acompanhe. Em primeiro lugar, confira aí capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram, ou que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem conosco, querendo ou não, gostando ou não, planejando ou não. Elas acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. Chegam de súbito, sem aviso prévio, e põem às vezes a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio amargo, é um luto traumático, é um acidente que deixa cicatrizes. Circunstâncias. Imagine comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina, e lá descobre que está com uma doença grave. Imagine comigo um pai e uma mãe que cria uma menina com todo o desvelo, e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história belíssima de felicidade, para descobrir em seguida que essa menina casou-se com um homem rude, que vai destruir a alma dela, que vai virar um pesadelo na vida dela. Ou imagine um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor, e daqui a pouquinho se envolve com amizades erradas, e frequenta lugares errados, e começa a praticar coisas erradas, ou se transforma num dependente químico, ou a vida entra pelo corredor escuro e escorregadio das liberdades sem limites, caindo no abismo da licenciosidade.
Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 15, 20, 30 anos. De repente um fato acontece e a vida se transtorna. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo escreve dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se nós não olharmos para as circunstâncias da vida fora desta visão da soberania de Deus, se nós não olharmos a vida pelas lentes da providência de Deus, as circunstâncias levam embora a nossa alegria. Paulo vai testemunhar em Filipenses 1 que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, estavam livres, eles se mexeram. Segundo, Paulo diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Em outras palavras, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma. Nero não sabia, claro, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior evangelista da igreja e diante dele o seu auditório. Paulo estava ali sob a égide do imperador Nero, e por isso tinha que ter um soldado algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio, dando oportunidade a que Paulo evangelizasse toda a guarda pretoriana. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, verso 22: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia viajar, como era seu desejo. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Às vezes você olha para a vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Paulo queria chegar em Roma, Deus o queria em Roma. Ele tinha planejado chegar em Roma e ali ficar com a igreja, e ali contribuir com o crescimento da igreja, e dali ser enviado para a Espanha, mas ele chegou algemado. O plano dele foi frustrado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, quando você achar que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para as circunstâncias não roubarem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5.
Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir, irmãos, que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não tem paz. Você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Agora, o perdão não é fácil, mas é necessário. Talvez uma das dores mais agudas que eu já tive na vida, e já tive muitas, aconteceu no meu primeiro ano de pastorado. Eu sou o filho caçula, e o irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 82, completou 27 anos. No dia 2 de agosto, no dia seguinte, ele foi assassinado brutalmente, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco na boca do meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus me devolveu as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a alforria do coração. Perdoar é uma questão de bom senso. Porque se você guardar mágoa, eu posso lhe garantir isso, você vai conviver 24 horas por dia com quem você menos gostaria de conviver na vida. Essa pessoa vai manter você num cabresto, numa masmorra emocional. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa chega com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de ter saúde emocional e espiritual e ser livre é perdoar. Mas tem gente que me diz assim: pastor, é fácil falar disso, mas se o senhor me escutar, o senhor vai me dar razão. Não dá não. Sofri muito, fui muito machucado, muito ferido, muito abusado, tomei muito prejuízo. O senhor vai me dar razão, não dá para perdoar não. Eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava
as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. O homem disse: tem misericórdia de mim. E o rei teve misericórdia dele e perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tinha com que pagar. Pediu mercê, misericórdia, e o homem perdoado disse: não, eu não perdoo, não, eu não tenho misericórdia, não, paga o que me deves. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamá-lo e disse: servo malvado, eu te perdoei a dívida de 10.000 talentos e não perdoaste o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola termina assim, Jesus contando: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, e eu também não sei quanto vale 100 denários, não é a minha moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, ele contou uma hipérbole. Era impossível que um judeu no primeiro século devesse 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Em outras palavras, a dívida do homem era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou esta parábola com a cifra tão grande? Porque este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável. Entretanto, Deus nola perdoou e perdoou completamente. Bendito seja Deus. Ali na frente, aquele homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? São 100 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? É só você fazer a conta para você perceber que são milhares e milhares e milhares e milhares de vezes maior. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, eu nunca vou perdoar você. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pastor, mas é aí, exatamente aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer não esqueço não. E eu lhe pergunto nesta noite: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece?
A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. E é assim que você e eu devemos perdoar. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa, missionária, igual esta igreja aqui é missionária. Aliás, foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber durante todo o seu ministério. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo quando estava preso em Roma. Porém, sendo uma bênção porta para fora, porta para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres brigam na igreja, porque a coisa está feia. Lá no capítulo 4, verso 2, ele diz: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem com cordialmente no Senhor. As duas líderes da igreja batem a cabeça. No dia que a Evódia dirigiu o louvor, a Sintique não aparecia na igreja. Elas não conseguiram resolver o problema sozinhas, foi preciso que um outro irmão fosse lá ajudá-las, para ver se entrava em entendimento. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava desde que o grupinho deles aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo: Paulo, você está longe daqui. Tem gente complicada, Paulo, aqui. Tem gente que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo responde assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. E ele estava pregado naquela cruz, e as pessoas que cuspiram nele, as pessoas que esbordoaram a cabeça dele, as pessoas que estavam blasfemando dele, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar. Se você tem pendência no seu coração, tome a decisão hoje, de perdoar. Senão as pessoas vão roubar a sua alegria. Terceiro ladrão, vamos lá? Capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que vocês aqui na Grande Belo Horizonte não enfrentam, né? Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita só uma perguntinha. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Vocês são muito crentes, eu sei que essas coisas não acontecem entre vocês. Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro, brigam porque tem dinheiro, brigam porque não tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque tem pouco dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre brigam. O dinheiro é o maior pomo de discussão das famílias hoje. Aliás, dinheiro, irmãos, é muito mais do que uma moeda. Dinheiro é uma entidade. Dinheiro é um espírito. Dinheiro é mamon. Dinheiro é o maior ídolo deste mundo. É o ídolo mais adorado da nossa geração. É o maior feitor de escravos da nossa geração. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam e descasam. Por causa de dinheiro, pessoas corrompem e são corrompidas. Por causa de dinheiro, pessoas mentem. Por causa de dinheiro, pessoas matam. Por causa de dinheiro, pessoas morrem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, gente que vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz
isso nós vivemos hoje a realidade da economia global. Isso é fato, né? Isso é fato. Estoura uma bomba lá na Bolsa de Nova York, Singapura, Tóquio. O tremor acontece na hora, no seu bolso, aqui e agora. Um exemplo simples disso foi o que aconteceu no mercado imobiliário americano de 2008, vocês acompanharam. A bolha estourou, a crise chegou, mas não afetou só a economia americana, não, afetou a economia mundial. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta, um dos maiores produtores de granitos do mundo. Muitos donos de pedreira no Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambeou as pernas em 2008. A economia global. E nessa economia global, diz Tom Cine que mais de 50% das riquezas do planeta se concentram nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O grande problema é que essas mega empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se o seu casamento acaba, se a sua vida se enrosca toda, isso não interessa. O que interessa é que essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar você tem que consumir mais, e nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Quer um exemplo? Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque fui criado no interior, na roça, na região rural. Que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Mas eu posso lhes garantir que eu nunca tive crise emocional por isso. Nem meu pai precisou me levar para o psicólogo porque eu estava em crise emocional. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedos que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, até sucata, e quer outro. Se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente eu estou falando da esposa e das 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor, tá? Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Bom, mas ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo, foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério e ele deu um jeitinho de encostar no contador do Rockefeller, que também estava presente, para fazer uma pergunta. Ele encostou bem e perguntou assim: e aí, cara, me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, espantado, olhou para ele e disse: você não sabe? Falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro.
A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada, portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz em 1 Timóteo 6, que o dinheiro é buscado pela sociedade por dois motivos. Primeiro, as pessoas buscam segurança no dinheiro. O dinheiro dá conforto, o dinheiro dá uma casa bonita, o dinheiro dá viagens maravilhosas, o dinheiro paga diárias de hotéis maravilhosos, o dinheiro leva você para os restaurantes mais caros, para usar as roupas de grifes mais requintadas, mas o dinheiro não protege você. A seta da morte atinge o palácio mais alto, com as trancas mais seguras. Esta pandemia provou isso. Um dos aspectos que mais me marcaram nessa pandemia foi que um dos mais ricos banqueiros do mundo morreu de Covid. E a filha disse: o que é mais triste é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Outras pessoas pensam que o dinheiro vai trazer felicidade. E Salomão, que foi o rei mais rico, que ajuntou fortunas, diz que ele procurou a felicidade na bebida, procurou na riqueza, procurou no sexo, procurou nas aventuras, procurou nas realizações e na fama, e descobriu que tudo isso não passava de vaidade, um vapor, uma bolha de sabão. E eu não estou dizendo que a riqueza é ruim, não, a riqueza é uma bênção. A Bíblia diz que é Deus quem dá riqueza. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. A riqueza é uma bênção, desde que ela seja servo e não patrão. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é dinheiro como instrumento, o problema é dinheiro como Deus. A Bíblia diz que se você amar o dinheiro dele, nunca você vai se satisfazer, nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Só Jesus pode fazer você feliz. O dinheiro é bom, mas o dinheiro não faz você feliz. Quem faz você feliz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, se você botar o coração no dinheiro, ele vai roubar a sua alegria. Vamos ao último ladrão da alegria? Capítulo 4, versos 6 e 7. Veja aí comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta. Conforme o Lucas já disse aqui hoje, a doença deste século, ou a doença da nossa geração, não é Covid, é depressão, é ansiedade, atingindo pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Irmãos amados, eu vou falar baixo porque tem criança aqui hoje. Até as crianças estão ansiosas. Também puderas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu até lhe garanto que se você for assistir tudo que passa hoje de programas infantis, você não dorme de noite com a luz apagada. As crianças estão estressadas. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma criança brincando assim, tranquila, aparentemente. E eu me aproximei dela e disse assim: que vidona, hein, filha? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Eu falei: coitada, a menina estava estressada. Eu estava pregando em São Paulo há um mês e pouco, no intervalo de uma palestra para outra, subi para tomar um cafezinho, tinha um menino uns 10 anos fazendo uns desenhos, eu falei: e aí, filho, como é que está a vida? Estou estressada, pastor, muito estressada. Eu falei: que é isso? Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento, puxar em direção ao poste e sufocar, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. E Jesus foi categórico em dizer que a ansiedade é inútil.
Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar ao custo da sua vida 45 centímetros, um côvado. E mais, ela é prejudicial. Sabe por que prejudicial? Ansiedade é quando você se preocupa, sofrendo hoje, por um problema que talvez aconteça amanhã. E 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre assim mesmo. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para tomar água, o bebedor ficava no corredor, e eu me levantei, de pé por pé, para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta, e quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, a cântaros, convulsivamente, soluçando. E eu entrei apressadamente, disse, o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém no hospital? O que está acontecendo? Ele disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, qual o problema dela? Não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Eu falei, rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos disso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, uma mãe que entrou no meu gabinete com a criança de 3 anos, uma menina de 3 anos no colo, chorando, não era a criança chorando, a mãe chorando. Falei, o que está acontecendo, mãe? O que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Como é que resolve isso? Qual o remédio para isso? Paulo diz, não andeis ansiosos de alguma coisa, é isso? Não andeis ansiosos? Coisa alguma. E o que é coisa alguma? Não é coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Como é que resolve isso então? Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra orações aí, no grego, é a mesma palavra para adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica ou pede a Deus, e quando você dá graças a Deus. Então me permita uma pergunta. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, o que Paulo mandou fazer, para resolver o problema da ansiedade. E eu chego para Deus e digo assim, meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar por quem Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Tu és o Deus autoexistente, Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus imenso, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus transcendente, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és justo, Tu és bom, Tu és verdadeiro, Tu és a minha alegria, Tu és a minha paz, Tu és a minha justiça, Tu és a minha herança, Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus, oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor, não combina mais, combina não, ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe qual a maior necessidade da igreja, irmãos? É conhecer a Deus. Dr. A.W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, tomando o seu próprio pulso. Mas o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos.
O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você: não ande ansioso de coisa nenhuma, não ande ansioso. Como é que você vai resolver o problema da ansiedade? Paulo disse o seguinte: você quer resolver o problema da ansiedade? Você pode chegar para Deus e apresentar a Ele o seu pedido, a sua súplica. Fala para Ele. Ele conhece você, Ele criou você, Ele conhece a sua estrutura frágil. Eu disse hoje aqui que, pela graça de Deus, eu concluí domingo passado o comentário de Salmos, e eu estou encantado com Salmos. Você tem Salmo de lamento, Salmo de louvor, Salmos imprecatórios, Salmos penitenciais, Salmos messiânicos, mas a maioria dos Salmos não é de louvor não, é de penitência, é de choro, é de dor, é de lamento, é de angústia. Quando o salmista chega para Deus: meu Deus, até quando, Senhor? Eu estou sofrendo, está doendo, está machucando, ele está aflito, ele está angustiado. Então abra o seu coração para Deus, conta para Ele o que você está passando, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as suas lutas, os seus gemidos, os seus lamentos de alma e de angústia e dor. Fala para Ele, Ele se importa com você, Ele é seu Pai. Coloque todo o seu fardo, toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Você quer ficar livre mesmo da ansiedade? Paulo diz assim: comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. E eu tenho encontrado, Lucas, aquilo que você falou, eu tenho encontrado crente lamentando, murmurando, mas como dar graças? Eu perdi meu emprego, como dar graças? Eu fechei meu comércio, como dar graças? Eu fechei as portas do meu trabalho, como dar graças? Eu enterrei alguém amado da minha família, como dar graças? Se você não encontrou ainda motivo para dar graças, me permita lembrar algumas coisas. Quanto vale o fato de você estar enxergando nessa noite? Quanto vale? Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo nesta noite? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale? Quanto vale você ter mãos para trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está aqui e não vegetando? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bate 140.000 vezes por dia? Quanto vale? Jogando vida para dentro do seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem de ar o seu peito e mantém você vivo? Quanto vale isso? Você não está num respirador mecânico? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de diálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter roupa para vestir? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter igreja? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter um nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Pare de lamentar, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E Paulo diz que quando você faz isso, a ansiedade tem que ir embora, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. E a palavra guardará no grego é montar guarda, é montar sentinela. Deus põe uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quer vir, ela não consegue mais. É por isso que Paulo pôde dizer de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu quero terminar. Eu quero terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos uma conversa bem particular.
E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 38, Davi faz uma declaração quando Abner foi assassinado por Joabe. Eu acho que esta declaração é oportuna hoje. Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? Pastor Tim Keller é uma referência, não só para a América, mas para o Brasil e para o mundo. Um príncipe de Deus, um mourão, que deixa um legado. Particularmente, eu tenho uma gratidão muito grande. Eu estava terminando meu curso, pastor Arival, lá no Mississippi, e já no final da minha tese, sobre pregação expositiva, eu fui fazer uma visita lá em Nova York, a Redeemer, quando um dos nossos pastores brasileiros trabalhava na equipe pastoral, pastor Osni, e ali batendo um papo, conversando um pouco. Depois que eu saí do escritório, meia hora depois, pastor Osni me ligou e disse: olha, eu conversei com o Tim Keller, e ele resolveu e desejou no seu coração pagar a sua tese. Eram $1.700 na época, uma oferta que veio numa hora tão oportuna e tão boa para me abençoar. Ele não me conhecia, eu nunca tinha estado com ele, e aquilo para mim foi um marco da sua generosidade e da sua visão missionária. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que vocês conhecem tão bem, e as coisas antigas e novas vão trabalhando o nosso coração. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 28. E nós vamos ler a partir do verso 11 ao verso 20. Mateus 28, de 11 a 20. Está escrito o seguinte: indo elas, referindo-se às mulheres, normalmente as mulheres da Galileia, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, quando Mateus, portanto, escreveu este evangelho. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu queria hoje pensar um pouco com vocês sobre a grande comissão do diabo e a grande comissão de Jesus. O fato mais auspicioso do cristianismo acabara de acontecer. Jesus entrou nas entranhas da morte,
arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Esse fato mudou a história, porque o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. As melhores notícias que o mundo pode ouvir vieram do túmulo vazio de Cristo. Agora a morte, mesmo sendo o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido, a morte não tem mais a última palavra. Você e eu cremos nesta verdade gloriosa, e é por isso que pregamos. Nós não cremos e nem pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto, mas nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Esta verdade arranca os discípulos do território do medo, da covardia, da clausura, e torna aqueles homens outrora medrosos e acovardados em gigantes, que não se intimidam diante dos açoites, das prisões, do martírio e da morte. E diz o texto que as mulheres são as primeiras a ver o túmulo aberto, a testemunharem o túmulo vazio, a receberem do anjo uma mensagem que deveria ser entregue aos apóstolos. São as primeiras a ver o Cristo ressurreto, são as primeiras a receber uma comissão para pregar, e pregar aos apóstolos. E agora diz a Escritura, que diante desse fato incontornável, irrefutável, inegável, os agentes que levaram Jesus à morte, aqueles mesmos que pagaram para que Jesus fosse crucificado, contratando testemunhas falsas para acusá-lo, agora vão pagar para que os soldados espalhem uma falsa notícia. Eu chamo isso de a grande comissão do diabo. Satanás também envia seus emissários para anunciar uma mentira, porque onde o Senhor levanta um templo da verdade, Satanás ergue aí uma sinagoga da mentira. De certa forma, os mesmos principais sacerdotes que pagaram Judas para trair Jesus, agora pagam os soldados para negarem ou mentirem acerca da sua vitória sobre a morte. E eu queria hoje, brevemente, olhar com vocês quais são as características dessa grande comissão do diabo. Primeiro, é uma comissão mentirosa. Olha os versos 11 a 13 comigo. Está escrito o seguinte: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Meus amados irmãos, o ponto aqui é curioso, porque esta guarda, ela é romana, e poderia ser também uma guarda do Sinédrio, mas quando o túmulo está aberto, quando o túmulo está vazio, e quando o corpo de Jesus não está mais lá, a guarda não sabia o que tinha acontecido. Por que não foram a Pilatos? Por que foram aos sumos sacerdotes ou aos sacerdotes? Obviamente, era conhecido de Jerusalém que Jesus foi crucificado por um ciúmes, por uma inveja, por um interesse eclesiástico. Não era uma decisão de Roma, não era uma iniciativa de Roma, não era um medo de Roma. Jesus foi crucificado em virtude de uma pressão dos sacerdotes ao governador romano. E desta forma, a segurança montada para manter
a porta do sepulcro fechada, não resistiu ao poder da ressurreição. Não adianta ter guarda na porta, não adianta ter selo e sinete do governador, não adianta ter todo o aparato militar vigiando o túmulo. O poder que arrancou Jesus de dentro do túmulo é maior que o poder da terra, é maior que o poder do inferno, é maior que qualquer outro poder. Louvado seja Deus! Ninguém pode resistir o poder da ressurreição. Ninguém. Então agora eles pagam a grande soma de dinheiro a esses soldados para que eles espalhem uma mentira descabida. E é curioso, irmãos, que o mundo nunca mudou, ainda é assim. As pessoas estão hoje ainda recebendo dinheiro para proclamar mentira, para anunciar mentira, para divulgar mentira, como se verdade fosse. Em todos os setores da sociedade, seja no campo religioso, seja no campo político, seja no campo econômico, seja em qualquer área da vida, o diabo tem também os seus agentes e tem também a sua grande comissão. Mas em segundo lugar, é uma comissão contraditória, porque notem vocês no versículo 13, que o argumento é tão fajuto, é tão primário, é tão infundado, que qualquer criança consegue refutá-lo. Versículo 13, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Ora, uma pessoa dificilmente pode testemunhar sobre o que aconteceu enquanto dorme. Não é verdade? Qualquer tribunal iria rir desse argumento. A mentira, irmãos, é manca, tem pernas curtas, não se sustenta, é contraditória. A grande comissão do diabo, além de mentirosa, é contraditória. Mas, preste atenção, e não obstante ser contraditória, essa versão manteve-se viva, pelo menos até o período em que Mateus escreveu o seu evangelho. Não nos espanta que mentiras sejam sustentadas, embora completamente contraditórias, ainda haja gente que creia nela. Terceiro lugar, a grande comissão do diabo é uma comissão vulnerável. Olha o versículo 14 comigo. Está escrito o seguinte aí: caso isso chegue ao conhecimento do governador, veja vocês que era a intenção do Sinédrio manter essa informação oculta do governador. Porque se chegasse para o governador ia inquirir esses soldados. Era uma guarda romana que estava lá vigiando o túmulo com o sinete do governador. Se eles dormiram, seriam justiçados, porque era a responsabilidade deles vigiarem. Agora notem, caso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Em outras palavras, fiquem tranquilos que vocês têm costas largas. Fiquem tranquilos, porque tem aqui gente com autoridade para blindar vocês, para que o braço da lei não chegue até vocês. Meus irmãos, o diabo promete uma falsa segurança. Pode fazer, porque você não vai sofrer consequência. Ainda que o governador venha inquirir vocês, ou ainda que o governador venha cobrar de vocês, ainda que vocês venham ser penalizados pela lei, nós, com cacife político, estaremos lá para defender a causa de vocês, para livrar a cara de vocês, a pele de vocês, de qualquer sanção. Meus irmãos, esse problema surge até hoje, acontece até hoje, está aí, na mídia, na imprensa, no mundo. Mas, em quarto lugar, a comissão do diabo ela é motivada pela ganância. Olha o versículo 15 comigo. Eles
recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. É tão curioso isso, meus irmãos, que o vetor que governou os soldados romanos a serem atalaias da mentira foi o amor do dinheiro. E o dinheiro tem comprado até hoje tribunais, juízes, sentenças. O dinheiro até hoje tem sido um instrumento para alimentar os falsos mestres, os patronos da heresia, os fabricantes da mentira. A origem do falso ensino. É muito curioso isso, que até hoje as pessoas aceitam suborno para fazerem circular amplamente uma história que foi tramada. Espalhe uma falsa notícia, espalhe uma falsa doutrina, espalhe um falso evangelho motivado pelo lucro. Mas em quinto e último lugar, louvado seja Deus, essa é uma comissão fracassada. Fracassada. Porque, na verdade, vejam vocês que a ideia de roubar um túmulo, vieram os discípulos, porque essa foi a versão, enquanto dormíamos, roubar o corpo. Para roubar o corpo tinha que violar o túmulo. E violar o túmulo era um crime muito grave, porque havia uma promulgação do imperador romano, que a violação de túmulos era uma ofensa terrível, que merecia pena de morte. E não combina essa história com os discípulos acovardados, trancados, com medo dos judeus, para eles terem tamanha coragem de enfrentar um sistema romano, de violar uma norma e uma lei romana, de violar um túmulo e roubar o corpo dele. Aqueles homens não teriam condições de ali para frente serem transformados, se transformarem em gigantes, enfrentando açoites, prisões, martírio, por uma mentira, por uma farsa. Então esse argumento não pôde suster-se. E mesmo diante dessa divulgação da mentira, a igreja permaneceu firme, os discípulos inabaláveis, a igreja se levantou, a igreja orou, a igreja aguardou a promessa do Pai, a igreja foi revestida com o poder do Espírito Santo, e a igreja se espalhou de Jerusalém, chegando até Roma e dominando o mundo, chegando até nós nos nossos dias. Louvado seja o Senhor. Mas agora, amados, eu gostaria de olhar o que nós chamamos da grande comissão de Jesus a partir do verso 18. Poderíamos olhar o verso 16, porque a ordem que eles deveriam ir para Galileia, num dos montes da Galileia, porque Jesus quer dar a eles a grande comissão na mesma geografia que Jesus os chamou para serem discípulos, apóstolos, agora quer comissioná-los a partir de lá. E então nós vamos examinar alguns aspectos dessa grande comissão de Jesus. Em primeiro lugar, a competência do comissionador. Olha você no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não foi parte da autoridade, toda a autoridade. Não só na terra, também no céu. Se é toda a autoridade que foi dada para ele, não sobra nada para o diabo. Não sobra nada para nenhum grande e poderoso deste século. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E daí, amados, ele tem autoridade. Ele ensinava como quem tem autoridade, diz a Bíblia. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha autoridade para curar os enfermos. Ele tinha autoridade para delegar e dar
poder aos seus apóstolos para expelir demônios. E agora, Jesus chega ao final e diz: toda autoridade, não alguma autoridade, não uma autoridade departamentalizada em algum setor, não, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É com esta base, é com esta capacitação, é com este poder, é que você e eu podemos pregar o Evangelho, evangelizar, fazer discípulos, plantar igrejas. Quem está por trás, quem é o suporte, é aquele que tem toda a autoridade. É só por isso que a obra é vitoriosa, porque aquele que comissiona é o que tem toda a autoridade. Mas em segundo lugar, veja comigo o cerne desta grande comissão no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que já é matéria de conhecimento geral, que nesse versículo nós só temos um imperativo e os outros estão no gerúndio. O ide aqui não está no imperativo na língua original, está no gerúndio. Então no grego está dizendo: indo, portanto, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Então vocês percebem que tem 3 verbos no gerúndio: indo, batizando, ensinando. É a dinâmica da vida, é no caminhar, é no ir e vir, é no ficar, é no sair, é no entrar, é de segunda a segunda, é de domingo a domingo, é no templo, é fora do templo, é na agenda formal e informal. Mas há uma ordem que comanda tudo isso, e a ordem é: fazei discípulos. Em outras palavras, o Senhor Jesus não quer fãs. Quem gosta de fãs são os artistas. Jesus não quer admiradores. Quem gosta de admiradores é jogador de futebol. Jesus não quer apenas que a igreja evangelize, pregando boas novas e deixando as pessoas à sua própria sorte. O propósito de Jesus na grande comissão é que você e eu precisamos fazer discípulos. E o que é um discípulo? É um seguidor. Um discípulo é aquele que, ao encontrar o reino de Deus, faz do reino de Deus o seu maior tesouro. O discípulo é aquele que, ao encontrar o reino de Deus, está disposto a fazer qualquer renúncia para não abrir mão do reino. O discípulo é aquele que está pronto a guardar as palavras de Jesus e a viver dentro desse padrão. Isso, irmãos, traz para nós um alerta, porque parece-nos que a igreja hoje está cheia de gente vazia de Deus e vazia de gente cheia de Deus. Parece-nos que hoje temos um analfabetismo bíblico crônico. Por outro lado, parece-nos que temos hoje um intelectualismo bíblico desprovido de vida. E tanta falta de conhecimento, por um lado, quanto o intelectualismo bíblico do outro, sem comprometimento, está fora do projeto do discipulado. Porque discípulo é aquele que imita. E daí, meus amados, eu gostaria que nós olhássemos alguns aspectos então. Vamos perceber que esse fazer discípulos tem aqui um grande alcance no verso 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. Aqui não é nação, Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Japão. Nações aqui é etnia. Dentro de uma nação como o Brasil, nós temos centenas de etnias.
a nações africanas, a nações asiáticas, com milhares de etnias. E a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Ou seja, todas as etnias foram alvo da graça de Deus, do amor de Deus, e precisam receber o Evangelho de Cristo Jesus. Há muitas etnias hoje que não têm sequer João 3,16 traduzido no seu idioma. Há milhares de etnias hoje que nunca recebeu um missionário. E o papel da igreja não é ser testemunha primeiro aqui, depois lá. É tanto aqui quanto lá, concomitantemente, ao mesmo tempo. Vejamos agora, em quarto lugar, quais são as implicações dessa grande comissão comigo. A primeira implicação, meus irmãos, é a integração dos novos convertidos. Porque veja você o verso 19. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo não é uma coisa particular. Eu não me auto-batizo. Não, eu realizo um batismo na minha casa. Bom, eu agora me tornei crente, eu vou me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu me basto. Quando Jesus estabelece batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está mostrando a necessidade da inserção desse novo convertido numa comunidade, uma igreja. Com isso está claro que não tem desse negócio de desigrejado. Não tem desse negócio de eu sou crente do meu modo, do meu jeito, eu me basto, eu não preciso de igreja. Os reformadores diziam que quem tem a Deus como pai deve ter a igreja como mãe. Não podemos abrir mão da igreja. Uma ovelha não vive sem o rebanho, uma brasa se apaga fora do braseiro. Você é membro do corpo de Cristo. Por isso, todos aqueles que ouvem o Evangelho precisam ser discipulados para que eles sejam trazidos para a comunidade da fé, instruídos da comunidade da fé, recebidos da comunidade da fé, inseridos na comunidade da fé, para que se produzam e reproduzam na comunidade da fé. É integração. Integração. Mas a segunda implicação não é apenas a integração, mas vejam vocês que a grande comissão envolve o ensino aos novos convertidos. Vejam vocês o que está escrito no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Porque nós podemos ser seletivos. Nós podemos só ensinar as coisas mais palatáveis. Nós temos que ter a postura de Paulo. Ensinar, anunciar todo o desígnio de Deus. E daí, você que é um plantador de igreja, você que é um pastor de igreja, você que é um missionário, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque você não dá o que você não tem. Você não ensina o que você não aprendeu. Então precisa sair do beabá. Precisa subir de nível. Precisa avançar. E é claro, meus irmãos, que eu não estou sugerindo novidades, não, porque a mesma matéria que você dá numa classe infantil, na igreja, você dá para um pós-doutorado. As verdades são as mesmas, em níveis diferentes, com profundidades diferentes, mas as mesmas verdades. E é por isso que é preciso avançar. Não só na abrangência, ensinando tudo, todo o conselho de Deus, tudo o que Jesus ensinou, mas trazer também isso com maior profundidade. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei quanto a você. Às vezes eu escuto pastor dizer assim para mim: pastor, eu sou pastor, sou missionário, eu não gosto de ler. Para um pouquinho.
Se você não gosta de ler, talvez você confundiu o seu chamado. Porque você não pode ensinar se você não aprende. Você não pode dar se você não recebe. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas jornadas por aí é visitar a biblioteca do pastor ou do missionário. Meus irmãos, tem hora que eu fico perplexo. Eu chego, olho, tenho uma meia dúzia de livros amarelos, empoeirados, e eu fico pensando, meu Deus, esse cara é um fenômeno, ou está dando uma sopa rala para o povo. Eu sei que às vezes o que o pastor, o missionário recebe é pequeno, é um salário pequeno. E eu sei também que livro é caro. E se eu estou falando para alguns líderes de igreja aqui, talvez seria bom você pensar em botar uma verba mensal para o seu pastor comprar livro, bons livros, para melhorar o sermão. E eu espero um amém mais vivo agora, amém! E se o sermão não melhorar, corta a verba. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão chegando numa época de ressaca com os movimentos que prometeram muito e não deram nada. Das seitas que ludibriaram as pessoas com falsas promessas. E as igrejas que tiverem um ensino bíblico sólido e uma vida piedosa vão ser o porto seguro dessas pessoas que estão à cata e à procura da verdade. É preciso estudar para ensinar. E o que o texto está nos ensinando é que nós precisamos ensinar o que Jesus ordenou. Não é sugeriu, não. Ordenou. É ordem. Ensine isso, ensine isso, ensine isso, ensine isso. Para mim, uma das figuras mais lindas da Bíblia com respeito ao pregador é que ele é um mordomo. Se você não leu o livro do John Stott, O Perfil do Pregador, leia. Leia. E ele diz que o papel principal do mordomo é que ele era responsável pela despensa, que preparava a refeição para a família. Não era competência do mordomo levar comida para a despensa. Era a função do dono da casa. Função do mordomo era usar toda a comida que estava na despensa e preparar a melhor refeição para a família. Uma refeição balanceada. Ora, a despensa de Deus é a Bíblia. Em outras palavras, eu como pregador, como mordomo, eu não posso privar do povo de Deus o rico alimento que está lá na despensa. Também não posso acrescentar na dieta da família, na refeição da família, o que não está na despensa. Porque o que se requer do mordomo é que seja encontrado fiel. Mas a terceira implicação, meus irmãos, da grande comissão, primeiro, é a integração dos novos convertidos. Segundo, é ensinar o que Jesus mandou. Terceira implicação, é ensinar a guardar. Veja bem o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quantas vezes a gente pensa que discipular é juntar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, melhor dizendo, numa sala, seja escola bíblica dominical, ou numa casa, ou num pequeno núcleo, numa célula de estudo, e passar informação. Transmitir conhecimento. E aí a gente imagina que um crente maduro é um crente que sabe muito. Fulano
é maduro na fé, sabe muito, conhece teologia, é capaz de subscrever e recitar o catecismo, confissão de fé, os principais teólogos. É bom isso, é muito bom. Mas não é isso que está na grande comissão, não. É ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar. Porque se eu apenas conheço, mas não ponho em prática, eu sou mais culpado ainda. Então, o nosso papel não é apenas um papel de transmitir conhecimento, mas é aferir e averiguar se aquilo que estamos transmitindo está sendo praticado, vivido, experimentado. Não é teórico, é prático. E o que Jesus disse? Vós sois meus discípulos, se fizerdes, eu vos mando. Bom, me permita então encerrar. Em quinto lugar, quais são os motivos para você e eu cumprirmos a grande comissão? Primeiro motivo, o poder de Jesus, versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, a gente costuma obedecer a autoridade, não é isso? A autoridade manda. E nós obedecemos. Mas Jesus não é apenas uma autoridade, ele é a autoridade. Ele manda o sol para, ele manda as estrelas aparecem, ele manda o vento cessa, ele manda o mar se acalma, ele manda uma mula profetiza, ele manda os garçons voadores levam refeição para Elias no ribeiro de Querite. Ele manda um verbo, vai lá e corta uma planta. Ele manda os anjos batem em retirada para ouvir e atender a sua voz. Ele manda os demônios precisam sair. Ele manda a enfermidade tem que cessar. Ele manda a igreja. Será que nós teríamos a única voz dissonante na orquestra do universo? Aquele que tem toda a autoridade é quem está dizendo, indo, portanto, fazei discípulos. Então, se a primeira razão para cumprir a grande comissão é o poder de Jesus, a segunda é a ordem expressa de Jesus. Não dá para desobedecer a maior autoridade do universo. Terceira motivação, e eu termino aqui, aí no versículo 20, a parte final, é a presença de Jesus conosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vá. Mas você pode ter certeza que você não está sozinho. Eu vou com você. De dia, de noite, com saúde ou com doença, preso ou livre, em lugares favoráveis ou em lugares hostis. Eu estou com você, todos os dias. Não há circunstância que prive Jesus de estar com você. Não há lugar que prive Jesus de estar com você. Se você está na grande comissão, Ele está com você. Ele não promete estar conosco em todos os momentos ou circunstâncias fora da grande comissão, não. Ele não é parceiro das nossas loucuras. Mas se nós estamos engajados na grande comissão, Ele promete, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o missionário David Livingstone, missionário inglês, indo para a África, gastando os seus dias, a sua vida, trabalhando na África, ele foi atacado por um leão e perdeu a mobilidade do braço direito. Alguém lhe perguntou, o que motiva você a continuar na África? Ele respondeu, a promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, que Deus renove no nosso coração essa paixão. Que Deus inflame esse fogo na nossa alma. Que nós
tenhamos no coração a consciência da sublimidade deste chamado e desta vocação. Os anjos, valorosos em poder, gostariam de estar no nosso lugar, com a missão que nós temos. Mas o Senhor confiou essa missão a você e a mim. Que Deus nos ajude a cumpri-la com senso de urgência, com obediência integral e com devoção plena ao Rei da Glória, que é a razão da nossa vida. Deus abençoe vocês. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.